Olá, tudo bem? Bom, estamos aqui para mais um assunto, né, envolvendo a Lei 10.639 e hoje a gente vai falar um pouco sobre um conceito que envolve o ensino de ciências, o ensino aí voltado para essa questão da natureza. Muita gente tem falado hoje em dia sobre aquecimento global, as questões climáticas, a questão ambiental que a gente precisa valorizar. E aí, dentro dessa temática, a gente que trabalha com a Lei 10.639 precisa ter alguns caminhos que vão favorecer essa discussão ambiental, essa questão socioambiental, essa questão da sustentabilidade. Bem, o primeiro ponto aí, a gente vai falar um pouco do conceito do que chama-se etnobotânica, que é justamente o ensino da botânica, da ciência, da natureza, a partir das visões dessas etnias diferentes. No caso aqui, a gente vai estar falando da questão da cultura africana, mas também aí se esbarra um pouco na questão dos povos indígenas, que é o entendimento acerca da natureza, a valorização de como esses povos interagem com a natureza, o respeito à terra, o respeito à vida, o entendimento desse ambiente como uma questão ali energética, poderosa, de território. Então a gente fala muito aqui dentro das nossas discussões, né, cotidianas sobre os problemas ambientais, sobre as crises climáticas, mas a gente tem uma ferramenta bem importante aí ao se pensar a Lei 10.639 dentro do ensino das ciências, que é esse conceito de etnobotânica. Entender como que eu posso aproveitar algo que já é uma tecnologia ancestral para dentro da discussão desse conceito. Então, pensando na área de ciências, quando eu trabalho com a Lei 10.639, existe vários caminhos. Desde a questão, como eu disse, da valorização da terra como algo sagrado, do território, mas também uma ponte muito importante, que é o conceito de medicina tradicional, né? O conceito aí de ervas tradicionais, que são ervas utilizadas para a cura de várias doenças, para outras enfermidades também, ou até mesmo para melhorar a condição do indivíduo, e que a gente pode estar valorizando nas nossas discussões, não só pautado numa questão da discussão para a valorização, conservação e poluição do meio ambiente, mas também trabalhar com essa ideia dos saberes ancestrais, pensando aí nessas ervas que são utilizadas há tantos anos para tantas enfermidades que a gente vai estar apresentando. Então, o professor que atua muito nessa área das ciências, que vai querer discutir com os alunos essas questões, ele precisa, antes de tudo, entender o que seria essa terra sagrada, né? Esse lugar ali energético, esse lugar de proteção, esse lugar da onde retorna a minha energia quando eu, por exemplo, não estarei mais aqui. Então, os povos africanos e povos indígenas, eles têm uma relação muito próxima a essa terra, não só no sentido da própria natureza, mas no sentido de compreensão enquanto território. E para isso, tudo que vem da natureza retorna à natureza. Por isso que nas religiões de matriz africana, por exemplo, muitas das oferendas oferecidas são entregues na natureza e para a natureza retornam, por entender que ali é um canal energético poderoso dessa energia que flui. E para isso, a gente poderia estar valorizando ainda mais dentro do nosso currículo de ensino de ciências a utilização desses mecanismos de tecnologias tradicionais e dos saberes ancestrais, né? Eu me recordo muito da minha infância, de muitas vezes minha mãe me levar para uma benzedeira antes de me levar no médico, porque a benzedeira tinha ali toda uma tecnologia de um conhecimento que era muito valorizado, e que à medida que a gente vai chegando mais atual, né, no século XXI, a gente tem algumas pessoas que já perderam um pouco dessa tecnologia. Mas a educação dentro da cultura africana e a cultura indígena, ela justamente vai pegar essas tecnologias ancestrais visando valorizar, então, esses conhecimentos dentro das escolas. Para isso, a gente pode pensar não só na questão de fazer uma horta
com isso, mas trazer pessoas da própria comunidade para dentro da escola, para discutir os nomes, para discutir as funções, para discutir o que aquelas ervas elas colaboram, o que ela faz. Na região sudeste, por exemplo, a gente tem muitos quilombos espalhados que têm esses saberes ancestrais muito forte. Então, por exemplo, eu sou de Valença, aqui a gente tem o quilombo São José da Serra, que é o quilombo mais antigo do estado do Rio, e lá a gente tinha, tem um conhecimento sobre o óleo de mamona, que é um óleo utilizado para poder resolver qualquer problema inflamatório no seu corpo, desde a sinusite a uma unha encravada. Então, são conhecimentos que esse professor ele pode estar levando para a escola, inclusive incentivando as crianças a perguntarem aos seus mais velhos, justamente favorecendo o que a gente já falou nos vídeos anteriores sobre a oralidade, sobre a figura do sábio, sobre a figura do griot, sobre a figura do mais velho, para que tragam para a escola essas contribuições. E aí pensar o ensino de ciências a partir dessa concepção, mais uma vez, afrocentrada, antirracista, onde a gente vai trazer esses conhecimentos para dentro da discussão da escola como forma de emancipação, de protagonismo, de trazer para o aluno algo que seja da própria realidade dele. E aí pode-se pensar num algo prático como uma exposição dessas plantas, algo como uma pesquisa mesmo, ou vamos criar ali um pequeno jardim dentro da escola com essas plantas que são tradicionais. Por que o nome? Por que é importante? Qual que é a simbologia? Não só das plantas que são utilizadas como algo para a cura de alguma enfermidade, mas também as plantas que são valorizadas, por exemplo, dentro das culturas de matrizes africanas. A espada de São Jorge, a espada de Santa Bárbara, a lança de Ogum, comigo ninguém pode. E aí se valorizar o ensino e o conhecimento dessas plantas a partir da cultura, para que essa criança entenda ali que a natureza ela é muito mais do que simplesmente esse ambiente que a gente habita para alguns povos, para alguns grupos específicos. Com isso, o professor ele tem um caminho bem extenso para conseguir discutir o que a gente tanto precisa, que é justamente as crises climáticas, o aquecimento global, a questão da sustentabilidade, da educação ambiental para esses alunos, partindo de um princípio que é um princípio, como eu disse, desse lugar do sagrado para dentro dessas questões que a gente está discutindo. Então, o aluno ele parte dessa compreensão cultural do que seria cada elemento dentro da etnobotânica, dentro dessa discussão, para partir dali o professor conseguir colocar na cabeça dele a questão da poluição, de que porque eu não jogo lixo na rua, porque eu vou estar contaminando algo que é sagrado. E dessa maneira, a gente consegue trazer para dentro do currículo da ciência essa discussão acerca das relações étnico-raciais. Outro caminho também é utilizar as discussões do carbono 14, da questão do Egito, do Egito Antigo, da civilização quemética, da mumificação, de como isso era feito. Eu posso trazer também a questão que foram os egípcios que criaram, por exemplo, a pasta de dente, que criaram outros elementos ali a partir de plantas, de cinzas, de carvão, de minérios. Ou seja, eu tenho um vasto caminho para que o professor de ciências, ele, em cada segmento, ele possa contribuir com essa discussão. Por exemplo, quando eu cheguei a dar aula para o curso de medicina durante 3 anos aqui na instituição de Valença, e eu dava aula de antropologia e sociologia, eu discutia muito sobre a questão das doenças a partir dessa valorização da medicina tradicional. Então, a pessoa que às vezes falava que estava com a espinhela caída ou que tinha usado qualquer medicamento da natureza e que, mesmo sendo no ensino superior, eu preciso ter essa valorização. Então, por que não começar com essa valorização desde a educação infantil? Então, dentro da questão das relações étnico-raciais, é muito importante a gente abrir esse horizonte e saber que cada disciplina, cada componente curricular, ele tem a possibilidade de estar discutindo a Lei 10.639 de uma maneira aonde o aluno entenda esse caminho pedagógico. Muito obrigada!